Capítulo 3 Pontos de vista. Quando dizemos "você não está enxergando meu ponto de vista", estamos, às vezes, literalmente corretos. Gostaria que vocês pensassem em uma discussão que tiveram com alguém e sobre qual tinham certeza que estavam com razão. Vejam o filme de maneira com que se lembram do que aconteceu. Agora quero que passem o filme do que aconteceu, mas do ponto de vista da outra pessoa, para que possam ver-se durante a discussão. Vejam se o filme do início ao fim deste novo ponto de vista. Notaram alguma diferença? Talvez não muita para alguns de vocês, principalmente se já fizeram isso naturalmente. Para outros, porém, pode existir uma grande diferença. Ainda tem certeza do que estavam com razão? Homem. Assim que vi o meu rosto e ouvi o meu tom de voz, pensei: quem é que prestaria atenção no que esse idiota está dizendo? Mulher. Quando me tornei minha própria interlocutora, notei vários pontos sem nexo do meu argumento. Notei que estava funcionando à base da adrenalina e o que dizia não estava fazendo muito sentido. Vou pedir desculpas àquela pessoa. Homem, pela primeira vez escutei o que a outra pessoa estava dizendo e fez sentido para mim. Homem, ao me escutar, pensava: não é possível dizer de outra maneira para expressar melhor do que estava querendo dizer? Quantos aqui, após mudarem o ponto de vista, continuam a pensar de que tinha razão? 3 no total de 60. São essas as chances de estarem certos quando pensam que estão, aproximadamente 5%. Há séculos fala-se do ponto de vista, mas sempre pensou-se que era mais uma metáfora do que a realidade. Não se sabia que instruções dar a alguém para que mudasse seu ponto de vista. O que vocês acabaram de fazer é apenas uma das infinitas possibilidades. Qualquer coisa pode ser literalmente vista de qualquer ponto no espaço. Você pode ver-se a si mesmo e ao outro, do mesmo ponto de vista de um observador neutro. Você pode observar o que está acontecendo de cima ou de baixo para ter uma visão inferior. Pode adotar o ponto de vista de uma criança ou de um idoso. Fica um pouco mais metafórico e menos específico, mas se dá certo para alguém, não há por que não usá-lo. Quando algo de ruim acontece, há quem diga: isso não fará nenhuma diferença dentro de algum tempo. Isso não causa impacto a certas pessoas, que talvez pensem: ele não compreende. No entanto, para algumas pessoas, dizer ou ouvir isso pode ajudá-las a enfrentar os seus problemas. Sendo assim, perguntei a essas pessoas o que faziam internamente quando diziam essa frase. Uma delas disse que se imaginava lá do alto do sistema solar, observando os planetas dando voltas ao redor de suas órbitas. Daquele ponto de vista, ele só enxergará a si mesmo e os seus problemas como uma pequena partícula. As imagens criadas por outras pessoas podem ser de outro estilo, mas em todas elas os problemas tornam-se apenas um pequeno detalhe da imagem e a uma grande distância, e a velocidade dela também é aumentada. 100 anos comprimidos em um filme rápido. No mundo inteiro existem pessoas que fazem coisas incríveis com seus próprios cérebros e que dão resultado. E não é só isso. Elas dizem o que estão fazendo. Se vocês pararem para lhes fazerem algumas perguntas, vão descobrir uma imensidade de coisas que o seu cérebro pode fazer. Há uma outra frase que sempre me intrigou. Quando se está fazendo algo desagradável, ouvimos que, daqui a algum tempo, quando você for se lembrar disso, será capaz de achar muito engraçado. Deve haver algo que acontece nesse meio tempo, na cabeça das pessoas, que transforma experiências desagradáveis em engraçadas. Quantos aqui têm velhas experiências que são engraçadas agora? E quantos têm velhas experiências das quais não conseguem rir ainda? Quero que comparem as duas experiências para saber em qual delas são diferentes. Você se vê em uma delas e não na outra? Uma é imóvel e a outra é um filme? Existe alguma diferença de cor, tamanho, luminosidade ou localização? Descubra o que há de diferente e tente mudar a imagem desagradável para torná-la igual aos que se faz rir. Se a engraçada está longe, coloque a outra longe também. Se você se vir na que o faz rir, veja-se também na outra. A minha filosofia é a seguinte: por que esperar para sentir-se melhor? Por que não lembrar e rir logo que está passando pela experiência? Se você está passando por uma experiência ruim, talvez pense que uma vez só basta. Mas o seu cérebro não pensa assim. Ele diz: ah, nada disso, vou torturá-lo durante uns 3 ou 4 anos. Depois talvez você consiga rir disso. Homem, eu me vejo na lembrança engraçada. Sou o observador. Mas no que é desagradável, sinto-me sem saída.
como se tudo estivesse acontecendo de novo. Essa é uma reação bastante comum. Acontece com o restante de vocês também? O fato de ser capaz de observar a si mesmo lhe dá a oportunidade de rever o que aconteceu de uma perspectiva diferente e vê-la sob um outro aspecto, como se estivesse acontecendo com outra pessoa. A única coisa que o impede de fazer isto imediatamente é não saber que é possível. Com mais prática, é possível fazê-lo enquanto estiver passando pela experiência. Mulher, o que eu faço é diferente, mas funciona muito bem. Eu olho para uma parte da imagem através de um microscópio até aquela parte fique tão grande que tome toda a tela. Neste caso específico, tudo que eu consegui ver eram lábios moles enormes pulsando e gritando enquanto a outra pessoa falava. Era tão grotesco que quase estourei de rir. Esse já é outro ponto de vista, e também é algo que pode ser facilmente experimentado quando se estiver vivendo a experiência pela primeira vez. Mulher, eu faço isto. Mulher, eu faço isto. Quando me encontro numa situação terrível, presto atenção num ponto específico e em seguida rio do ridículo da situação. Pensem agora em duas situações do passado, uma agradável e outra desagradável. Revejam a experiência da forma como vivenciaram da primeira vez. Em seguida, quero que verifiquem se estavam associados ou dissociados em cada uma das lembranças. Associado quer dizer que ao reviver a situação, a pessoa enxerga tudo como se estivesse lá. Ela verá suas próprias mãos, mas não o rosto, a não ser que estivesse olhando-se em um espelho. Dissociado significa reviver a experiência de outro ponto de vista que não o próprio. É como se a pessoa estivesse de longe, observando as coisas acontecerem, ou como se fosse uma outra pessoa vendo um filme de si mesmo naquela situação. Agora reveja cada uma das suas lembranças, separadamente, e descubra se estava associado ou dissociado em cada uma delas. Qualquer que tenha sido a forma como se lembrou de cada uma das situações, tente se lembrar delas do jeito contrário para descobrir de que maneira isto afeta a sua experiência. Se estava associado numa delas, veja-se dissociado. Se estava dissociado, reviva a experiência estando associado. Observe de que forma essa mudança de perspectiva visual afeta a sua sensação em relação às lembranças. Será que faz alguma diferença? Pode apostar que sim. Há alguém que não tenha notado a diferença? Homem, eu não notei grandes diferenças. Está bem, experimente o seguinte. Sinta a sensação de estar sentado num parque de diversões e vendo-se a si mesmo na primeira fila da montanha-russa. Veja o seu cabelo levantando na primeira descida. Agora, compare com a experiência de estar realmente sentado na primeira fila, segurando a barra, olhando para a primeira descida. São diferentes? Verifique o seu pulso para sentir a diferença de estar na cadeira da montanha-russa olhando para os trilhos. É mais barato que uma xícara de café para conseguir ficar alerta. Mulher, em uma das minhas lembranças parece que estou tanto dentro quanto fora da experiência. Bem, há duas possibilidades. Uma é que esteja indo e vindo rapidamente. Se for o caso, observe o que há de diferente ao passar de uma para a outra. Talvez deva desacelerar o processo para fazê-lo bem. A segunda possibilidade é que talvez você estivesse desassociada na experiência original. Por exemplo, estar sendo autocrítica pressupõe um ponto de vista diferente do seu. É como se estivesse fora de si mesma, observando-se e criticando-se. Neste caso, ao se lembrar da experiência e vir o que viu na ocasião, também estará desassociada. Uma dessas duas explicações aplica-se ao seu caso. Mulher, ambas. Na época eu estava sendo autocriticada demais e acho que ficava me observando e me criticando, alternadamente. Há uma terceira possibilidade, mas é bastante rara. Algumas pessoas criam uma imagem dissociada de si mesmas enquanto estão associadas na experiência original. Conheci um homem que carregava o tempo todo consigo um espelho de corpo inteiro. Assim, ele podia ver-se a si mesmo ao entrar numa sala. Outro tinha um pequeno monitor de televisão que colocava numa estante que pendurava na parede para poder examinar a maneira como olhava para as outras pessoas. Ao se lembrar de algo, estava associado, estará tendo a mesma sensação que teve da primeira vez. Ao fazê-lo desassociado, estará vendo-se a si mesmo tendo reações, sem no entanto senti-las novamente. Você pode, contudo, ter uma nova sensação a respeito da sua antiga sensação. Isso é o que acontece quando Virginia Satir faz a seguinte pergunta: o que sente em relação ao estar zangado? Experimente. Lembre-se da ocasião em que estava zangado e pergunte-se: como me sinto em relação a estar zangado? Para poder responder a esta pergunta, é preciso tomar distância da lembrança e criar uma nova sensação a respeito da lembrança.
enquanto observador em vez de participante. É uma maneira muito eficiente de mudar a sua reação. O ideal seria lembrar-se de todas as suas experiências agradáveis estando associado, para poder desfrutar de todas as emoções positivas que as acompanham. Ao se desassociar das suas lembranças desagradáveis, ainda terá toda a informação visual necessária para ajudá-lo a evitar ou lidar com a parte desagradável da experiência, sem sentir a sensação negativa. Por que sentir-se mal novamente, uma vez já não foi o suficiente? Porém, muita gente faz o contrário. Associam-se em todas as experiências ruins, revivendo imediatamente tudo de desagradável que lhes aconteceu. E as experiências positivas são vistas de forma difusa, distante, com imagens desassociadas. Algumas outras pessoas desassociam sempre. Um exemplo seria o tipo de cientista ou engenheiro, descrito como pessoas distantes, objetivas e desligadas. É possível ensinar-lhes como ficarem associados quando os desejam para que possam reconquistar um sentimento de ligação com a sua experiência. É claro que há ocasiões em que é interessante ficar associado. Ao se fazer amor, por exemplo, quando é muito mais agradável se a pessoa estiver dentro do seu corpo, sentindo todas aquelas sensações, em vez de se comportar como um mero espectador. Outras pessoas ficam o tempo todo associadas, sentem novamente todas as sensações, sejam elas positivas ou negativas. São pessoas descritas com frequência como teatrais, impulsivas e suscetíveis. Grande parte dos seus problemas pode ser resolvida se aprender a dissociar nos momentos apropriados. A dissociação pode ser útil no controle da dor, por exemplo. Ao se observar sentindo dor, não estará dentro do seu corpo para senti-la. Será um grande favor que farão a si mesmos se dedicarem algum tempo a rever alguma das experiências ruins desassociadas. Verifique a distância em que deva colocar a imagem para que ainda possam vê-la de forma clara ou suficiente a fim de tirar o máximo de proveito possível dessa experiência, observando-a de uma maneira confortável. Depois, revejam algumas experiências agradáveis, associando-se a cada uma delas, e desfrutem-nas plenamente. Estarão desta forma ensinando ao seu cérebro a se associar às lembranças agradáveis e a se desassociar das lembranças desagradáveis. Logo, o seu cérebro assimilará o mecanismo e o utilizará automaticamente com todas as outras lembranças. Uma das maneiras mais profundas e abrangentes de mudança de qualidade da experiência de alguém e o comportamento que ela resulta é através do aprendizado de como e quando associar e dissociar. A dissociação é particularmente útil quando se trata de lembranças profundamente desagradáveis. Há alguém aqui que tem uma fobia? Eu adoro fobias, mas elas são tão fáceis de serem curadas que estão desaparecendo no mercado. Vejam só, as únicas fóbicas daqui têm fobia de levantar as mãos. João, eu tenho uma. Você tem uma fobia verdadeira e extravagante? Bem, ela é bastante ruim. Comece a respirar mais rápido e tremer. Dá para notar. Quer saber do que se trata? Não, sou um matemático. Trabalho somente com processos. De qualquer jeito, não conheço a sua experiência interna. Então por que falar sobre ela? Não é necessário falar sobre a experiência interna para mudá-la. Na realidade, se você contar essa experiência, o seu terapeuta terminará sendo um companheiro profissional. Você sabe de que tipo de fobia tem? É alguma coisa que vê, ouve ou sente? É algo que vejo. Muito bem, vou lhe pedir para fazer algumas coisas na sua cabeça, bastante rápidas, para que nunca mais a sua fobia incomode. Darei uma instrução de cada vez, você irá para dentro de si mesmo para fazer o que eu disse, fazendo sinal com a cabeça quando tiver acabado. Primeiro, quero que você se imagine sentada dentro de um cinema, na fileira do meio e olhando para a tela, vendo um instantâneo em preto e branco, um segundo antes de ter a reação forte. Agora, quero que saia do seu corpo e passe à cabine de projeção, de onde poderá se observar vendo a própria imagem na tela. De onde você está poderá ser sentada na fileira do meio e também na tela. Faça com que o instantâneo se transforme em um filme em preto e branco e assistam do princípio até logo depois da experiência desagradável. Ao chegar ao final, imobilize-o como se fosse um dispositivo. Entre dentro do filme e repasse-o de trás para frente. Todas as pessoas do filme devem andar de trás para frente, como se o filme estivesse sendo rebobinado, com a ressalva de que você se encontra dentro do filme. Passe o filme de trás para frente em cores e com uma duração máxima de 1 a 2 segundos. Agora, pense no que causaria a reação fóbica. Observe o que veria se estivesse realmente lá. Não me incomoda mais agora, mas tenho medo de que não funcione da próxima vez que a situação acontecer. Há algo aqui por perto que provoque essa reação para que você possa fazer um teste? Sim, são os elevadores.
Ótimo. Vamos fazer uma pausa. Vá fazer um teste e, depois do intervalo, conte-nos o que aconteceu. Se houver alguém que não acredite, pode acompanhá-la a fazer todas as perguntas que desejar. Então, como foi, João? Ótimo, sabe? Eu nunca tinha reparado de verdade no interior de um elevador. De manhã, quando vim para cá, não conseguia nem tomar o elevador, de tão apavorado, mas agora subi e desci várias vezes. Isto é típico. Uma vez, porém, comecei a ficar preocupado. Eu estava dando um seminário em Atlanta, no Bell Track Plaza, edifício de 70 andares com elevador externo. A única coisa que precisava fazer era descobrir alguém com fobia de elevador. Procurei uma senhora e disse-lhe para sair e fazer uma experiência. Cerca de meia hora depois comecei a pensar. E quem sabe se ela está no último andar e não consegue descer? 15 minutos mais tarde, ela chegou toda faceira e perguntei onde estivera. Ah, fiquei subindo e descendo, uma verdadeira delícia. Um contador consultou-me certa vez a propósito de uma fobia de falar em público, da qual tentava livrar-se há 15 anos. Uma das primeiras coisas que me disse foi ter gastado US$ 70.000 até aquele momento tentando livrar-se daquele problema. Perguntei-lhe como sabia o quanto tinha gastado e ele mostrou-me de canhoto os cheques. Eu disse: E o seu tempo? Abriu os olhos e disse: Eu não contei. Como a sua hora custava tanto quanto a do psiquiatria, na realidade ele havia investido cerca de US$ 140.000 tentando curar algo que me tomou apenas 10 minutos. Se uma pessoa que fica apavorada ao entrar em um elevador pode aprender a reagir de outra maneira, é possível mudar-se qualquer tipo de comportamento, se levarmos em consideração que o pavor é um comportamento muito resistente. O medo é muito interessante. As pessoas fogem dele. Se dissermos a alguém para olhar para algo do qual tem pavor, ela não conseguirá. Mas se dissermos para ver-se a si mesma olhando para o que lhe causa medo, ela ainda estará olhando para o objeto em questão, mas, por alguma razão, conseguirá fazê-lo. É a mesma diferença entre sentar na primeira fila da montanha-russa e sentar em um banco olhando para si mesmo sentando na cadeira da montanha-russa. E isso basta, para que seja possível modificar sua reação. Isso pode ser usado como vítimas de estupro, abuso sexual de crianças e neurose de guerra, a síndrome pós-traumática do estresse. Há alguns anos eu levava uma hora para curar uma fobia. Quando aprendemos um pouco mais sobre o funcionamento da fobia, anunciamos a cura rápida da fobia em 10 minutos. Consegui reduzir esse tempo para apenas alguns minutos. Muita gente acha pouco provável curar tão rápido uma fobia. É engraçado, porque não consigo levar mais tempo. Posso curar uma fobia em 2 minutos, mas não em um mês, porque não é assim que o cérebro funciona. O cérebro aprende fazendo os padrões moverem-se rapidamente. Imagina se visse apenas cada uma das imagens de um filme por dia durante 5 anos. Será que iriam entender o filme? Só conseguimos compreender o filme se as imagens passassem na velocidade adequada. Tentar fazer mudanças lentamente é como conversar dizendo apenas uma palavra por dia. Homem, e o treino? Ao operar uma mudança como a de Joan, é possível que ela treine? Não. Ela já mudou e não será necessário que ela treine ou pense sobre o fato, conscientemente. Se o trabalho de mudança for árduo ou exigir muito treino, então é porque está sendo mal feito e é preciso mudar o que está sendo feito. Se não há nenhum empecilho, os recursos estarão sendo adicionados uns aos outros e uma única vez será suficiente. Quando Joa tomou o elevador, durante o intervalo, ela não precisou tentar não ficar apavorada. Ela já havia mudado, e essa nova reação será tão forte quanto a anterior. Uma das coisas interessantes sobre as pessoas fóbicas é que elas já demonstraram aprender rápido. São pessoas que podem aprender algo totalmente significante de forma instantânea. Muita gente encara a fobia como um problema em vez de uma façanha. Eles nunca pararam para pensar que, se alguém pode aprender isso, pode aprender a fazer qualquer coisa. Sempre achei incrível que alguém pudesse aprender a ficar apavorado de forma tão consciente e confiável. Eu pensei há alguns anos, eis o tipo de mudança que quero ser capaz de fazer. Então pensei, como poderia tornar alguém fóbico? Deduzi que se não fosse capaz de tornar alguém fóbico, não conseguiria ser metódico o suficiente para curá-lo. Se partirmos do princípio de que fobias só podem ser ruins, nunca nos ocorreria tal possibilidade. Poderemos tomar reações agradáveis e algo tão forte e confiável quanto fobias. Existem ocasiões em que sempre nos alegramos ao estarmos em contato com um recém-nascido ou com crianças bem pequenas. Se não acreditam, façam o seguinte: descubram a pessoa mais mal encarada que conheçam, coloquem um bebê nos seus braços e façam-no andar dentro de um supermercado. Sigam-no e observem as reações das outras pessoas.
Quero chamar a atenção de vocês para algo. A cura da fobia elimina os sentimentos, e isso inclui também os sentimentos positivos. Se este procedimento for usado indevidamente, podemos transformar-nos em robô. Ao se divorciarem, os casais fazem isso naturalmente. Olhamos para a pessoa por quem fomos tão profundamente apaixonados e não sentimos absolutamente nada. Ao nos lembrarmos dos momentos agradáveis, estaremos vendo a nós mesmos nos divertindo, mas as sensações agradáveis terão desaparecido. Se fizermos isto ainda casados, teremos grandes problemas. Uma coisa é revermos todas as experiências que tivemos com aquela pessoa, sejam elas agradáveis ou não, e decidimos que queremos terminar o relacionamento e ir embora. Mas se nos dissociarmos de todos os bons momentos que tivemos juntos, estaremos jogando fora um conjunto de experiências bastante valiosas. Mesmo que não queiram viver juntos, porque um dos dois, ou os dois, mudou, podem ao menos desfrutar as lembranças agradáveis. Algumas pessoas decidem dissociar-se de todas as boas lembranças para não se machucarem mais. Se fizerem isso, serão incapazes de gozar até mesmo de bons momentos da existência. É como se ficássemos olhando os outros se divertirem sem participar. Se fizerem isto com todas as suas experiências, estarão transformando-se em existencialistas, o típico observador que não se envolve com nada. Há quem aprende uma técnica e decide aplicá-la em tudo. Só porque um martelo é usado para bater pregos, não significa que tudo deve ser martelado. A técnica de cura de fobia é eficaz como neutralizante de reações profundas dos sentimentos, sejam elas positivos ou negativos. Portanto, tenham cuidado ao usá-la. Querem saber de uma maneira boa de se apaixonar? Lembrem-se de todas as experiências agradáveis que estão nos associados e dissociem-se ao pensar em todas as negativas. O resultado é ótimo. Se conseguirem não pensar em nenhuma experiência negativa, é possível se apaixonarem por alguém que faz um monte de coisas que não gostam. Em geral, é isso que acontece depois que as pessoas casam-se. Uma vez casados, o processo pode ser divertido, associando-se ao lembrarem do que é negativo e dissociando-se das coisas desagradáveis. A partir de então, as pessoas reagem às coisas desagradáveis e perguntam-se por que o outro mudou. Não houve mudança na pessoa, e sim na sua maneira de pensar. Mulher: há outras maneiras de curar fobias? Morro de medo de cães. Sempre há outras maneiras. É só uma questão de: já as conhecemos? São tão confiáveis? Quanto tempo leva? O que mais isso vai afetar? E assim por diante. Tente o seguinte: lembre-se de algo prazeroso, excitante e engraçado, e veja o que observou na ocasião. Já se lembrou? Ótimo. Aumente um pouco a luminosidade. Muito bem. Agora mantenha essa imagem e faça com que o cachorro chegue e integre-se à imagem. Ao fazer isso, intensifique a luminosidade. Agora, imagine-se na mesma sala com um cão e veja se ainda tem fobia. Mulher: sinto-me à vontade ao pensar nisto. Este procedimento é uma variação de outro método que será ensinado mais tarde. Não é tão seguro quanto a dissociação, no caso de fobias muito intensas, mas funciona em geral. Já curei tantas fobias que as acho bastante enfadoras, por isso uso o método mais rápido e seguro que conheço. Agora que já o conhecem, podem utilizá-lo também. Se quiserem entender de verdade como funciona o cérebro de uma pessoa, da próxima vez que tiverem um cliente fóbico, façam-o mais devagar. Faça uma série de perguntas para descobrir como funciona essa fobia em particular. Por exemplo, às vezes as pessoas com fobia de cães veem uma imagem de cachorro, ou o que quer que seja, muito grande, ou luminosa, ou colorida, ou passa lentamente o filme, ou o repete indefinidamente. Depois, experimente mudar várias coisas para descobrir como modificar a experiência dessa pessoa em particular. E, se ficar cansado, poderá sempre tirar do bolso a cura rápida da fobia e livrar-se dela em 5 minutos. Se fizerem esse tipo de experiência, estarão começando a gerar a PNL e não precisarão mais pagar para participarem de seminários desse tipo.